Olá, turma! Mais um encontro para dar continuidade às nossas aulas da disciplina Práticas Integrativas e Complementares. Hoje eu trouxe uma revisão de um pouco de tudo aquilo que nós viemos falando no decorrer dessas 9 aulas. Chegamos à nossa 10ª aula e tem alguns pontos, algumas questões, algumas perguntas que eu recebo acerca da energia, dos campos, desses canais energéticos, da filosofia da medicina tradicional chinesa, que são os 5 elementos, e mais algumas dúvidas. Eu fiz essa anotação e hoje eu trouxe algumas respostas, uma forma de passar também para que a gente consiga compreender um pouco mais como que a saúde pode ser mantida em meio a tantos desajustes externos e internos também. A questão da fisiologia, quando a gente não tem uma boa alimentação, quando não pratica atividade física, quando não cuida bem das emoções. Então, eu estou hoje com um auxílio, um ajudante que não é bem um ser humano, não é um ser humano, mas aqui configura bem as partes que o nosso corpo é, digamos, dividida ou pontuada para os tratamentos de acupuntura. Mas antes eu vou falar sobre a filosofia base da medicina tradicional chinesa, que são os 5 elementos. Os 5 elementos, eles são a madeira, o fogo, a terra, o metal, a água, que formam os 5 elementos. O fogo, ele é formado por 4 órgãos, ou 2 órgãos e 2 vísceras. O órgão coração e o seu acoplado, que nós chamamos, que eles trabalham juntos nas funções nestes canais, o intestino delgado. No elemento fogo, também tem 2 órgãos virtuais, um órgão e uma víscera, que é o pericárdio, o protetor do coração, e o TR, que é o triplo reaquecedor, ou triplo aquecedor, que nós chamamos. Vou dar uma parada bem aqui no elemento fogo, para falar sobre os TRs, que já falei na aula anterior, que o nosso corpo é dividido aqui na medicina que nós conhecemos. Nós aprendemos lá na disciplina de ciências que nós somos divididos por cabeça, tronco e membros. Na medicina tradicional chinesa, nós somos divididos em TR superior, TR médio e TR inferior. O TR superior, essa região, o TR médio aqui e o TR inferior aqui para baixo. Aí nós não vamos nos aprofundar muito sobre as funções dos TRs, mas essa é a divisão que, quando nós avaliamos vocês com seus sintomas, nós investigamos essas 3 divisões, podemos falar assim. Então, o elemento fogo é composto por esses órgãos, e cada órgão desse, cada víscera dessa, ela tem uma função no organismo. O elemento terra, ele é composto pelo estômago e o baço pâncreas. O elemento metal, o pulmão
e o intestino grosso. O elemento água é formado pelo rim e a bexiga. E o elemento madeira pelo fígado e a vesícula biliar. O que isso quer dizer para a gente? É formado um pentagrama e esse pentagrama, cada elemento é posicionado de uma forma para que a gente possa visualizar uma movimentação. Nós podemos chamar 5 elementos, ou melhor, chamando 5 movimentos, porque não é estático. Há uma movimentação e uma interdependência, que nós já conversamos também sobre isso, que não tem como um órgão ou uma víscera de um elemento desse estar afetado, digamos, o elemento terra, que é o estômago e baço pâncreas. Geralmente, uma gastrite é desenvolvida ali, não tem como nós tratarmos essa gastrite e não tem como o elemento terra estar atingido sem atingir os demais. Então, há uma interdependência. Por isso, na medicina tradicional chinesa e na maioria das terapias integrativas, a não ser, acredito na maioria não, todas as terapias integrativas e complementares, elas não tratam sintomas isoladamente, ela não trata uma dor de gastrite, uma gastrite isoladamente, ela trata o indivíduo integral, que ele vai conseguir pegar essa movimentação, essa interdependência, essa ligação que há entre um órgão e outro, uma função e outra, e tratar. Porque aquela gastrite, continuando no mesmo exemplo, ela está gerada por algum motivo, tem uma causa. E nunca a causa é a mesma de um indivíduo para o outro. Pode ter sido originada em um dos outros elementos. A causa pode ter vindo de uma emoção, que também cada elemento desse tem uma emoção que prevalece, que nós também já falamos sobre as emoções nessa interferência do início das doenças. As emoções também que prevalecem em cada elemento, em cada órgão. O elemento fogo, a emoção é a alegria. Então, a alegria, ela pode beneficiar o coração e o intestino delgado, se ela estiver em equilíbrio. As preocupações, elas podem prejudicar o estômago, pode vir até gerar uma gastrite nervosa, uma úlcera. Preocupações danificam, desequilibram o elemento terra. Já o elemento metal o elemento metal, ele é atingido, é o que mais nós atualmente falamos sobre a tristeza, sobre a depressão. O elemento metal, a sua emoção primária, a sua emoção que prevalece é a tristeza. A tristeza prolongada, a tristeza muito acentuada pode gerar uma depressão. Vamos para o elemento água, que é o rim e a bexiga. A emoção é o medo. O medo pode gerar desequilíbrio nessa parte emocional, nesse elemento. E o elemento madeira é a raiva. A raiva não controlada, a raiva acima do que nós julgamos em equilíbrio, adequada, pode danificar o fígado. O
fígado ou a vesícula biliar. Então, essa movimentação, essas emoções estão interligadas e um órgão pode estar com uma deficiência ou com excesso, está em desequilíbrio por conta também do mau funcionamento de outro. Essa é a teoria base dos 5 elementos. Logo, as emoções, elas devem ter, como falei também na última aula, uma preocupação maior. Segundo a medicina tradicional chinesa, tudo vem das emoções, tudo inicia antes nesse campo energético que fica sobre o nosso corpo, fora do nosso corpo, antes de atingir o nosso corpo, que também é uma energia e que é a parte densa da energia. Então, essa parte que fica externa, os canais, eles são atingidos primeiro. E toda e qualquer doença, ela é uma desarmonia desses campos, é uma desarmonia, é um desequilíbrio desses campos energéticos. Eles deveriam fluir, imagine como se fosse um fio de um eletrodoméstico que passa ali uma energia, você liga na tomada e o aparelho funciona. Se algum daquele fio for cortado ou for amarrado, tiver alguma obstrução, essa energia não vai fluir e o aparelho não vai ser ligado, não vai funcionar bem. Assim também nós podemos fazer uma analogia com esses campos, com o fluir desses campos. E no momento que esse campo, que essa energia não está fluindo bem, existe um desequilíbrio por várias razões, como falamos também, com causas internas, causas externas e causas nem internas e nem externas. Vamos para os canais de energia, e são esses pontinhos aqui também. Os canais de energia, os principais são 12 canais. Tem também, quando nós estudamos agora a geografia, nós víamos aqueles canais também circulando o planeta Terra, e nós chamamos ali de meridianos, né, que fica em volta aqueles canais virtuais que são estudados em volta do planeta. Aqui também a gente pode imaginar dessa forma. Os canais são 12 canais e esses canais estão percorrendo esses elementos dos 5 elementos, esses órgãos, e de acordo com a localização que esses canais, esses órgãos e vísceras passam, foi estudado há milhares de anos e delimitado cada pontinho desse. Não há comprovação de origem do início da acupuntura, mas há registros milenares e principalmente do Huang Ti, que foi o imperador amarelo, que fez o registro, foi o primeiro a registrar em livros os seus estudos, as suas pesquisas e as suas aplicações no ser humano, com resultados e que até hoje aplicados pelo mundo todo e com resultados magníficos. É uma ciência, é uma medicina que, apesar de não cientificamente pelos métodos ocidentais existir as comprovações que são exigidas por esse método, existe sim a resposta fisiológica, a resposta no indivíduo, que é
uma confirmação da eficácia da aplicação dessa medicina. Então, cada ponto desse, ao ser estimulado no corpo, através de agulhas, de dedo com pressão, com vários estímulos, antigamente eram outros, não são os estímulos que nós usamos atualmente. O corpo, o canal, ele recebe esse estímulo e o próprio organismo provoca a reação de tratamento no corpo. Assim que funciona. Muitas pessoas têm a curiosidade e pensam até que nós colocamos alguma substância em agulha ou na semente quando você é colocado na orelha para fazer uma acupuntura auricular, para poder fazer aquele efeito que passa a dor, que a pessoa sente o resultado, ela não bota alguma coisa, não é colocado. O que ocorre no momento desse estímulo em algum ponto dessas regiões que passam os canais é que o corpo recebe. Existe um estímulo fisiológico do organismo, além de estar estimulando o campo energético, ele vai estar estimulando também o organismo. E o próprio corpo, ele vai produzir substâncias analgésicas, antitérmicas, tudo que nós precisamos para nos curar, para nos tratar, o nosso próprio corpo já produz. Ele já tem nossas defesas. Então, esse estímulo, essa agulha, essa semente, ela é colocada num ponto onde vai haver um reflexo neural, vai ter uma comunicação com o corpo e daí o próprio corpo reage a isso e dá o resultado que nós obtemos. Então, cada ponto desse significa uma região ou um órgão específico e quando estimulado, há um resultado. Nós, em seguida, eu vou trabalhar cada elemento, porque numa aula só não tem como explicar de forma específica e aprofundada. Então, hoje nós estamos na aula 10. Recapitulamos a teoria base, os 5 elementos, os canais de energia, a energia que é a energia que nós recebemos do céu, pelo ar, a energia que também é formada pela energia que nós recebemos ao nascer, que nós recebemos dos nossos pais, e a energia dos alimentos. Cada alimento também tem a sua energia e nós, ao nos alimentarmos, de preferência bem, a gente também absorve essas energias. Então, a nossa energia Ki ou Ti é a energia formada pelo céu, pelo ar que respiramos. Nós falamos isso na aula sobre os pulmões. A energia que nós respiramos, que é o ar, nós obtemos a energia Ki ou Ti. A energia dos nossos pais, que é a energia ancestral, e a energia dos alimentos. São as três fontes de energia que nós temos. Elas ficam armazenadas nos nossos rins. Mais na frente, quando eu falar do elemento água, vou me aprofundar nesse assunto. E os canais energéticos nós falamos hoje. Nas próximas aulas, cada elemento, já falei do pulmão, mas eu vou falar de cada elemento de forma mais aprofundada para que vocês possam compreender um pouco mais
de como está agindo no corpo de vocês, como que o terapeuta vê, como que nós tratamos e entender um pouco mais sobre essa medicina que não é originada daqui, não é nossa, mas nós a recebemos, nós a aplicamos, estudamos com muita propriedade, porque é uma medicina que ajuda, é uma medicina que integra, é uma medicina que funciona e traz de volta a qualidade de vida de muitas pessoas. Um grande beijo, estou à disposição para dúvidas. Gratidão, amo vocês.